Bem-vindo a Exploradores das Escrituras. Eu sou o Thiago. E eu sou a Ária. Somos os Exploradores das Escrituras. Sinto falta da Moroni. Foi muito divertido aprender com ele. Sim, seria legal vê-lo novamente. Bom, tenho boas notícias para vocês dois então. Adivinha quem vamos ver hoje? Nós vamos ver o Moroni? Mas por quê? Ele estava no livro de Mórmon, não em Doutrina e Convênios. Isso é verdade, mas ele precisou ajudar Joseph Smith com o livro de Mórmon. Como a Moroni ajudou ele? Bom, antes de continuar, vamos começar dando uma olhada em nossa linha do tempo da restauração. A última vez que falamos sobre a primeira visão, ela aconteceu em que ano? 1820. Exatamente. Joseph teve esta visão e depois teve que voltar para a sua vida. As pessoas eram más com ele, e ele estava passando por momentos difíceis. Mas então em 1823, algo aconteceu. Ele estava orando uma noite em seu quarto, quando de repente um anjo apareceu para ele. Mas este não era um anjo qualquer, era... Moroni! Foi ele mesmo. Ele estava lá para ensinar ao jovem Joseph muitas coisas que ele precisava saber sobre o trabalho que tinha pela frente. Ele também contou para ele sobre um registro antigo que estava escondido e que Joseph ajudaria a traduzir. Vocês sabem qual foi esse registro? O livro de Mórmon! Isso mesmo. Moroni falou muitas outras coisas e então ele foi embora. Joseph estava pensando em tudo que ouviu e viu, quando de repente Moroni apareceu novamente. Hein? Ele voltou de novo? Sim, ele voltou e disse a Joseph as mesmas palavras outra vez, e mais um pouco. Moroni então foi embora novamente. Joseph estava pensando em tudo de novo e adivinhem só o que aconteceu. Ele voltou de novo? Que coisa! Muitas vezes precisamos ouvir as coisas mais de uma vez para lembrá-las. Joseph precisava ouvir todas essas informações. Ele precisava lembrar disso por um longo tempo. Depois de tudo isso, Joseph estava pronto para dormir, mas quando ele olhou, já era manhã. Moroni ocupou a noite inteira. Joseph teve que ir e tentar fazer seu trabalho na fazenda de sua família, mas ele estava tão cansado que não conseguiu. Ele acabou caindo enquanto tentava passar por cima de uma cerca e ficou deitado no chão. Enquanto ele estava deitado lá, adivinhem quem voltou. Moroni! Que é isso? Ele voltou de novo. Ele falou as mesmas coisas outra vez, mas esta vez ele falou para Joseph ir e contar a seu pai tudo o que havia acontecido. Seu pai, também chamado Joseph Smith, disse que ele deveria fazer o que o anjo tinha falado para fazer. Moroni mandou que Joseph fosse a um determinado lugar, e ele encontraria as placas de ouro. Ele foi até lá, e Moroni estava esperando por ele. Ele teve permissão para ver as placas, mas Moroni disse que ainda não era hora de tirá-las. Joseph foi mandado para casa, mas foi instruído a voltar no mesmo lugar todos os anos. Joseph teve que ir viver a sua vida por um tempo. Ele conheceu e se casou com a sua esposa, Emma, e ele também continuou passando por muitas aflições, porque ele ainda falava sobre a sua visão para as pessoas. Ele voltava para a colina todos os anos, como Moroni mandou. Finalmente, em 1827, ele foi permitido pegar as placas. Este foi um momento difícil para ele. As pessoas tentaram roubar as placas dele muitas vezes, mas elas foram mantidas em segurança até que Joseph não precisasse mais delas. O que aconteceu com as placas depois disso? Moroni veio e as levou embora, mas quanto ele tinha, ele trabalhou na tradução. Ele conheceu alguns amigos importantes, um deles foi Martin Harris. Vamos falar sobre ele mais tarde, mas ele ajudou Joseph com as placas de várias maneiras. Uma das coisas que ele fez era tentar fazer com que a tradução do livro fosse analisada por alguém que pudesse dizer que estava correta. Martin Harris levou algumas páginas a um homem que estudava línguas. Seu nome era Charles Arton. Charles viu que o que estava escrito no papel e o que Joseph Smith havia escrito como tradução.
Então, escreveu uma carta especial que dizia que a tradução estava correta. Então ele pediu o resto do livro para Martin Harris para que ele pudesse ver. Martin disse que ele não podia, porque o livro estava selado. Charles Anton então pegou a carta que havia escrito e a rasgou. Tudo isso fazia parte de uma profecia, mas eles não sabiam. Há muito tempo, um profeta chamado Isaías disse que isso aconteceria. Isso não impediu Joseph. Ele continuou traduzindo o livro de Mórmon para que pudesse trazê-lo ao mundo.